Então, meus irmãos, nós estaremos começando mais uma aula hoje. Agora, dando início às alternativas éticas, já é o capítulo de número 2. 2, isso, capítulo número 2. Correto. Tá aqui na tela aqui. Pronto. Então, a gente viu na aula anterior uma introdução à questão ética, né? Uhum. E hoje a gente vai ver as alternativas éticas, né? Quais são as possibilidades que nós temos de entender, né, a questão da ética. Nós vimos na aula anterior o que é ética e algumas questões nesse aspecto. A gente vai acompanhar, né, seguindo esse livro aqui, porque esse livro aqui está mais atual, né, do que o material que os irmãos têm. E muita coisa eu vou usar aí, mas algumas eu atualizei por aqui e outras eu vou falar por aqui também, porque está mais atual. Então, a questão da ética é muito importante, né, que nós estudemos, porque diz respeito ao nosso posicionamento enquanto cristão, né, perante a sociedade. E nós somos muito requisitados, né, sobre os mais variados dilemas éticos. Mas antes de nós iniciarmos, né, a aula de hoje, né, vendo já o conteúdo, eu gostaria que nós orássemos. Então vamos orar ao Senhor. Maravilhoso Amém. Deus, eterno e poderoso, queremos te dar graças pelo cuidado que o Senhor tem manifestado para com nossas vidas. Te pedimos, Senhor, ajuda-nos a entender a tua vontade, nos direciona, nos guia, Senhor. Ó Deus, faz com que nós compreendamos, Senhor, essas questões éticas, nos dá discernimento, Senhor, sabedoria. Abençoe, Senhor, a irmã Lúcia, irmão Gilberto. Ó Pai, sustenta-nos em tuas mãos, Senhor. É assim que nós te oramos e rogamos em nome de Jesus. Amém. 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 Então, irmãos, como eu falei, né, as alternativas éticas. Em relação à questão da ética, a gente viu, né, que a ética ela está associada à moral, né, à escolha do certo, errado, do verdadeiro, do falso. Eu gostaria só de citar aqui alguns pontos, né, que são fundamentais para a ética cristã. Então, a ética cristã ela vai se basear na vontade de Deus. É interessante, irmãos, que a ética cristã ela não é relativa. Na sociedade a qual nós vivemos, né, a sociedade contemporânea, a ética cristã, ou a ética, na verdade, no geral, ela é relativa, né? Então, existem coisas que são certas, coisas que são erradas, que mudam de tempos em tempos. Na perspectiva bíblica, não. A ética cristã está associada à vontade de Deus. A ética cristã, ela é absoluta, né? Ou seja, ela se fundamenta no caráter de Deus, que é imutável. A ética cristã também baseia-se na revelação de Deus, ou seja, naquilo que a Bíblia revelou. A ética cristã ela é prescrita, ela é deontológica, né? Está voltado à questão do dever, né? Você faz isso de conformidade com a palavra de Deus, de conformidade com a Bíblia. E aqui cabe uma diferenciação entre a ética deontológica, que é a ética do dever, e a ética teleológica, que é a ética dos resultados ou do fim. Então veja bem, a ética teleológica, ela vai dizer o seguinte, que o resultado determina a regra. Então, você não faz algo porque é bom em si, mas porque aquele resultado vai gerar algo bom, né? Então, a ética deontológica, que é a ética bíblica, é diferente. É a posição ética que dá o resultado. Né? A posição ética dá o resultado. Né? Então, a gente, por exemplo, tá lá, não matar, né? Vai gerar como resultado a vida. Né? Então, essa é a posição ética cristã. A ética teleológica, ela se baseia no resultado,
ela é boa por causa do resultado, e o resultado algumas vezes pode ser usado para quebrar as regras. Então, isso é a ética teleológica, que não é a cristã. E o que mais que a gente pode ver? Aí a gente tem as várias visões, né, sobre a ética, a diferença entre as várias visões que nós vamos ver agora, né, nas questões, nas opções éticas. No geral, irmão, são 6 visões sobre a ética. A gente tem algumas questões, né, que vai nortear essa perspectiva da ética. Por exemplo, a gente vai pegar a mentira, né? Na primeira perspectiva, a gente vai ver o seguinte: é certo mentir para salvar uma vida? O que é que os irmãos acham? É certo mentir para salvar uma vida? E agora? Para Deus, Deus, eu acho que não, né? Porque Os está irmãos, mentindo. Deus como Mas cristão, como cristão. acha que é vai certo salvar. mentir para salvar uma vida? Acho que não é certo, não. Porque mentir não procede de um cristão. Então, quando a gente fala mentira, a gente não tá cumprindo o que a Bíblia diz. Que tem que ser sim, sim, não, não. Penso eu assim. Mas pode ser que haja algum ponto, né, que seja verdade. Mas Mas, assim, assim, aqui, irmão, esse se relaciona ao religioso ético ou não? Eu não entendi, irmã Lúcia. Repita. Não, esse exemplo que o irmão está falando aí, ele se relaciona ao religioso ético, que cabe assim, no caso como a gente estudou aqui, que Abraão assim, esse paradoxo da responsabilidade religiosa do indivíduo, quando fala assim, seu dever ético é focalizado no relato de Abraão e Isaac. Quando Deus mandou Abraão que matasse seu filho, a quem amava de todo o coração, em que locava suas esperanças para a vida futura. E Abraão de suspender sua responsabilidade ética a fim de expressar seu dever a Deus. Aí o irmão está falando nesse sentido aí ou não? e também tem outro sentido. Tem uma passagem aqui na apostila que eu não lembro onde, que fala que matou, não lembro quem é a personagem, mas matou um filho, uma filha. Está dentro de uma dessas, não sei se é essa primeira ou o terceiro capítulo, né? Aí tem que ter alguma base Eu bíblica, acho né? que é assim, se for para obedecer a Deus. Então, assim, irmã Lúcia, o questionamento que a irmã trouxe aí, né, em relação a Abraão, é um tipo de ética já, né? E o irmão Gilberto também trouxe outra questão. Então, assim, essa pergunta, é certo mentir para salvar uma vida? A gente vai ter 6 respostas diferentes para elas, entendeu? Agora, nem todas são bíblicas. Por exemplo, o irmão Gilberto lá no início disse, não, eu creio que não é correto mentir para salvar a vida, né? Porque para Deus isso é errado. Então, isso é um tipo de ética, né? Isso é um tipo de ética. A gente vai tentar identificar, né, que tipo de ética é essa que o irmão Gilberto defendeu, né? Então, a gente vai entrar, irmã Lúcia, mais à frente na ética que a irmã também apresentou. Mas veja bem, como é que esses 6 tipos de éticas eles falam ou eles respondem a essa questão? É certo mentir para salvar a vida? Então, o primeiro tipo de ética vai dizer o seguinte: mentir não é nem... A paz do seu irmão Zilene, tudo bom? Tudo bom. Graças a Paz do Senhor para a Deus. igreja. Amém. Amém. Eu não estou conseguindo aqui ver todos os que estão presentes. Eu vi que a irmã Edvânia entrou, a irmã Edvânia ainda está aqui. Amém. A paz do seu irmão Edvânia, que eu não estou conseguindo ver aqui Não, é porque a câmera está desligada. Sim, A não minha é câmera. entendi, tá certo. Então acho que deve ser por isso mesmo. Então, voltando, é certo mentir para salvar uma vida? Então, o primeiro tipo de ética, que é a ética antinomista, vai dizer o seguinte: ó,
mentir não é nem certo nem errado. Não existe leis. Então, tem pessoas que vai defender esse tipo de ética. Para elas, mentir tanto faz, tanto fez. Porque não existe uma lei absoluta. Isso é um tipo de ética relativa. Certo? Os irmãos estão compreendendo? Uhum. Então, essa é a ética antinomista. A gente vai ver um pouquinho mais à frente o que quer dizer isso. O segundo tipo... Oi, alguém falou? O segundo tipo de ética, né, que vai ser a ética situacionista, né, ou situacionismo, vai dizer o seguinte, ó, mentir é normalmente errado. Não existe leis universal. Né? Então, nessa perspectiva, vai dizer, não, mentir normalmente é errado. Mas não existe uma lei que diga que mentir é errado. E a terceiro posicionamento ético é o generalismo. O que é que vai defender o generalismo? Mentir é certo algumas vezes. Existe somente uma lei universal, que é a lei do amor. Uhum. O quarto tipo de ética, na verdade, houve só uma troca aqui. Essa terceiro, que mentir é certo algumas vezes, existe somente uma lei universal, é o situacionismo, né? Que o amor é a lei absoluta. E a anterior é o generalismo. O quarto tipo de ética diz o seguinte, é certo mentir para salvar uma vida? Mentir é sempre errado. Existem muitas leis não conflitantes. Então, essa aqui se enquadra na perspectiva que o irmão Gilberto falou. Mentir é sempre errado. Existem muitas leis não conflitantes. Esse aqui é o absolutismo não qualificado ou não conflitante. O quinto tipo de ética e resposta à pergunta é certo mentir para salvar uma vida? Diz o seguinte, mentir é perdoável. Existem muitas leis conflitantes. Então, esse é o quinto pensamento. Mentir é perdoado, pois existem leis que entram em conflito. Isso aqui é o absolutismo conflitante. E em sexto lugar, né, o sexto tipo de ética, diz, mentir é certo algumas vezes. Existem leis morais. Aqui é o absolutismo graduado ou hierarquismo, que está na apostila de vocês. Então, são esses 6 tipos de ética que nós estaremos vendo nessa noite. Deu para os irmãos compreender? Esses 3 primeiros tipos de ética, a ética antinomista, situacionista e generalista, o generalismo, elas não são bíblicas. As últimas 3 é que são bíblicas. Certo? O absolutismo não qualificado, o absolutismo qualificado, ou tem outro nome aí que eu não estou lembrado na apostila de vocês, e o absolutismo graduado. Né? Então, esses 3, eles são bíblicos. Deixa eu ver o que aqui a gente vê mais. Pronto. Entrando agora, né, aqui na apostila, a gente vai para o primeiro tipo de ética, que é a ética antinomista ou antinomismo. O que é antinomismo, irmãos? A gente observa que nomia, né, ou nomos, é lei. Lei. Então, essa ética, ela nega a lei. Para os antinomistas, não existe lei. Não existe verdade absoluta.
Então, aqui a gente observa a primeira alternativa no que diz respeito às normas éticas é que não existe norma alguma, ou pelo menos nenhuma norma objetiva. Não existe nenhuma lei que diga que é proibido matar. Ou seja, estamos literalmente sem lei. Isso aqui seria mais ou menos um anarquismo para guiar atitudes éticas e relevantes. As alegadas normas éticas que os homens usam ou são destituídas de valor objetivo ou destituídas de valor empírico. Não necessariamente é uma anarquia, né? Mas não existe uma lei absoluta. Como vocês observam aqui, ela não tem valor objetivo e ela é destituída de valor empírico, ou seja, valor de experiência. As são ou puramente subjetivas, né? As leis são puramente subjetivas, ou completamente emotivas. Duas posições que têm pontos de vista antinomistas são o existencialismo, que é um tipo de filosofia, e o emotivismo. Então, essas éticas aqui, elas têm digamos, essas duas formas de pensar, né? Que é o existencialista e o emotivismo, que a gente vai ver mais à frente. Então, para eles, a ética ou a postura daquilo que é certo e errado é subjetivo e está ligado às emoções. Aqui a gente tem uma figura, né, que é o Kierkegaard, que provavelmente ele facilitou ou ele contribuiu para o surgimento da ética antinomista. Mas, antes de nós entrarmos propriamente dito no Immanuel Kant, a gente vai ver outras contribuições que filósofos, que autores, pensadores deram para fortalecer o antinomismo. A gente tem, por exemplo, Heráclito, né, quando ele diz o seguinte: nenhum homem banha-se duas vezes no mesmo rio, pois a cada vez que ele se banhar, encontrará outras águas. Então ele está dizendo aqui o quê? Que não há nada que seja constante, nada que seja fixo, pois o homem, quando se banha no rio, ele já pega outra água, e não a mesma que ele havia se banhado anteriormente. Um outro pensamento que também favoreceu o antinomismo é o hedonismo, que é aqueles que vivem a vida apenas pautada no prazer. Também temos o ceticismo, né, que são as pessoas céticas que suspendem o juízo em relação a todas as coisas. Eles são céticos em relação a tudo. Isso aqui são formas de pensar do mundo antigo que já estava associado ao antinomismo. Já na Idade Média, a gente tem o intencionalismo de Pedro Abelardo. Ele vai argumentar que um ato é bom se feito com boa intenção e mal se feito com má intenção. Então, olha só a ideia de Pedro Abelardo. Então, se a pessoa rouba com boa intenção, aquilo ali é certo. Se a pessoa rouba com má intenção, aquilo ali é errado. Então, olhe a ideia desse eticista. Além disso, a gente tem também o voluntarismo, que é o pensador do século XIV, Guilherme de Ockham, defendia a ideia de que todos os princípios morais são determinados pela vontade de Deus. Assim, Deus poderia ter decidido de forma diferente sobre o que é certo e sobre o que é errado. Ockham acreditava que alguma coisa é certa porque Deus assim o quer, e não porque a coisa em si é certa. Então, nessa perspectiva, por exemplo, se Deus disse que matar é errado, ele poderia depois dizer aquilo que ele disse, e não porque aquilo ali era errado em sua natureza. E temos também o nominalismo, que era outro aspecto do pensamento de Ockham, foi chamado de nominalismo negação dos universais. Os nominalistas acreditam que não existem formas ou essências universais. Para eles, existem apenas formas particulares
as formas universais existem apenas na mente e não na realidade. Né? Então, nessa perspectiva, não há nada que é, digamos assim, que tem uma essência, né? Que, vamos supor assim, que é absoluto. Né? Já no mundo moderno, a gente tem o utilitarismo, com Jeremy Bentham, que vai dizer o seguinte, que aquilo que é bom é aquilo que é útil. John Stuart Mill também vai nessa perspectiva. E aí sim a gente entra no existencialismo. Né? O existencialismo é uma filosofia, uma ideia da modernidade. E ela lançou bases para o antinomismo. E esse personagem que vocês estão vendo aí é o Kierkegaard. Ele era um filósofo dinamarquês e também era cristão. Porém, ele dá margem para o entendimento antinomista em sua filosofia. Então, Kierkegaard, ele transcende o que é ético, né? Ele vai além daquilo que é ético. Ele abriu a porta para o antinomismo ao reivindicar que nosso dever mais elevado ultrapassa a lei moral. Então, para ele, o dever mais elevado, é até aquilo que a irmã Lúcia falou lá no início, é a questão religiosa. Então, por exemplo, se for para fazer uma coisa religiosa, eu posso desobedecer, porque eu estou amparado pela religião. Kierkegaard não era um antinomista, acreditava sinceramente na lei moral, até sustentava sua obrigação universal no sentido ético. Quando há conflito entre o ético e o religioso, tá vendo aqui, ó, o ético deve ser suspendido diante do dever religioso do homem, no sentido de obedecer diretamente a Deus. Então, isso, de certa maneira, abriu espaço para o antinomismo. O ético como universal. Kierkegaard acreditava que o ético, como tal, é universal. E como universal, aplica-se a todas as pessoas, o que pode ser expresso de outro ponto de vista, dizendo que é aplicável a cada instante. O ético é o universal e, como tal, também é o divino. A premissa básica deste conceito tem um direito de dizer que, fundamentalmente, todo dever é um dever diante de Deus. O dever moral é uma obrigação divina. Então, ele aqui associa a uma postura ética, a uma postura moral, como se aquilo ali fosse um dever divino, uma ordem divina, né? Uma obrigação divina. O religioso e o ético, aqui é onde ele abre margem para a antinomia. Existe um momento em que o dever direto do indivíduo entra em conflito com o seu dever universal diante dos outros. Em tais casos, a ética, bem como o universal, devem ser transcedidos pelo individual religioso. Então, observe que aqui ele coloca a questão religiosa acima da ética. A fé é exatamente este paradoxo, que o individual, como particular, é mais alto que o universal. Este paradoxo da responsabilidade religiosa do indivíduo sobre seu dever ético é focalizado no relato de Abraão e Isaque. Quando Deus mandou a Abraão que matasse seu filho, a quem amava, de todo o coração e em que colocava sua esperança para a bênção futura, Abraão tinha de suspender suas responsabilidades éticas a fim de expressar seu dever a Deus. Então, observe que dá margem por conta disso. É como se Deus pedisse uma coisa que fosse antiética para Abraão fazer. A despeito do imperativo moral universal do matar, e por causa da sua fé em Deus, Abraão foi além da ética de modo total, demonstrando que o individual religioso é mais alto que o universal ético. Então, por exemplo, se a Bíblia diz não mate, mas há uma revelação de Deus a você para matar, então ele está dizendo que isso seria maior do que esse universal que está posto não matar. Né? Então, por isso que aqui a filosofia de Kierkegaard, o existencialismo, abre espaço para a antinomia. Além de Kierkegaard, nós temos outro filósofo bem conhecido do existencialismo chamado Jean-Paul Sartre. Era um francês. Ele argumentava que nenhum ato ético possuía qualquer significado
real. Né? Então, não havia nenhuma razão real em uma atitude ética. Um outro pensamento da modernidade, né, que também contribuiu, né, para esse desenvolvimento foi o evolucionismo. O evolucionismo ele não vai defender uma ética absoluta, mas uma ética evolucionista. A ética ela vai se desenvolvendo, ela vai evoluindo. Voltando aqui ainda, a suspensão da teologia, né, na perspectiva de Kierkegaard. Quando o ético é transcendido por aquilo que é religioso, o universal pelo individual, não é suspendido em virtude de uma norma superior, ética. Não há nenhum telos, ou seja, nenhum fim ou propósito ético superior que justifique o ato religioso. De acordo com Kierkegaard, o cavalheiro da fé não é um herói trágico. O herói trágico assegura-se de que há um dever ético superior, que cumpre ao quebrar o inferior. Assim como quando Jefté sacrificou a própria filha em prol da nação inteira, acho que foi isso que o irmão Gilberto estava falando, o herói trágico deixa uma expressão de a ética achar seu telos, numa expressão mais alta da ética. Já no Cavaleiro da Fé, a ética é suspensa em prol daquilo que é religioso, mas não há nenhum propósito ou princípio que justifique essa suspensão. Então aqui, na verdade, essa questão de que Jefté sacrificou a própria filha em prol da nação inteira, não é nem verdade, né? Porque ela foi dedicada, né? Para ficar tipo como servindo a Deus, como mulher solteira, nesse sentido aí. Né? Mas aqui o ponto, ele está dizendo o quê? Que se ele tivesse sacrificado, isso seria, digamos assim, correto, porque era uma ação religiosa, né? Então isso aqui abre margem para nós não termos leis absolutas, e isso é problemático. Então há uma inversão religiosa das normas éticas. Quando um homem, como Abraão, age pela fé em virtude do seu dever absoluto a Deus, a ética é reduzida a uma posição de relatividade. Então, olha só, irmão. A ética aqui, ela passa a ser relativa. Né? É como se Deus, ele desobedecesse a ele próprio. Né? Então, isso não tem sentido. Ou seja, o amor a Deus pode levar o cavaleiro da fé a dar o seu amor ao próximo. A expressão oposta àquela que, segundo a ética, é exigida pelo dever. Percebemos que no que diz respeito à lei moral, Abraão era um homicida, não crente. A fé, porém, é capaz de transformar um homicida em ato santo do beneplácito de Deus. Concluindo, o pensamento de Kierkegaard, enfatizamos que a ética como tal permanece universal e obrigatória. Somente porque a ética é considerada relativa em relação àquilo que é religioso, não significa que não permanece absoluta em si mesma. A ética pode ser suspensa, mas não descartada. Né? Então, isso abre espaço para o antinomismo. Então, saindo do pensamento moderno, a gente vê o pensamento contemporâneo. E esse cidadão aqui, A.J.Ayer, ele é responsável por desenvolver essa teoria do emotivismo, na qual ele vai argumentar que todas as afirmações éticas são feitas a partir de um aspecto emotivo. Em outras palavras, elas não passam de expressão dos nossos sentimentos. Olha só, irmãos. Dessa forma, a afirmação não matarás significa apenas eu não gosto de matar ou eu sinto que matar é errado. Até aí, irmãos, está dando para compreender? Uhum. Além do emotivismo, nós temos também o niilismo. O niilismo vai dizer que todas as coisas elas são permitidas, pois Deus ele está morto. Não existe nada. E também temos o situacionismo, que nós vamos ver especificamente mais à frente, que vai dizer que a única regra universal é o amor. Então, todas as coisas são feitas pelo amor, elas são éticas. Tudo é relativo
dependendo da situação em que a pessoa se encontra. Então, quais são as crenças básicas do antinomismo? O antinomismo, ele defende que não existem leis morais dadas por Deus. Então, Deus, ele não interfere em nada. Negócio que Deus mandou não matar, que Deus mandou não roubar, Deus não mandou cobiçar. Então, nessa perspectiva antinomista, isso não existe. Não existem leis morais objetivas, não existem leis morais eternas e não existem leis contra leis, né? Então, essas aqui são as crenças básicas do antinomista ou da antinomia. Agora, quais são as contribuições que essa ética dá para o nosso entendimento daquilo que é certo e errado, verdadeiro e falso? Por mais absurda que pareça essa ética, né, no sentido de que não há leis que regulamentem os posicionamentos éticos, ela traz as seguintes contribuições. Ela traz a contribuição no sentido de que responsabiliza o indivíduo. E isso aqui é importante. As pessoas precisam ser responsáveis pelas decisões que tomam. Então, nós temos que entender que se nós fazemos determinada coisa, ela sempre tem consequência. Toda ação, ela tem uma reação, ela tem uma consequência. Então, precisamos ser responsáveis por isso. Não foi eu não, foi fulano de tal, foi cicrano. Não, fomos nós. Né? Então, a gente precisa ter essa responsabilidade. E o antinomista chama a atenção para isso. Um segundo ponto positivo é a ênfase no aspecto emocional, né, de considerar que as decisões éticas, elas também estão atreladas às questões emocionais. Às vezes, a gente toma decisões de acordo com as nossas emoções. A ênfase também nas relações pessoais, né, enfatiza as relações pessoais no lugar de enfatizar meramente as regras prescritas. A ênfase nas dimensões finitas da ética. Os absolutistas costumam exagerar em suas posições, agindo como se possuíssem uma compreensão absoluta dos absolutos. Então, entender que por mais que nós tenhamos compreensão de várias coisas, nós somos finitos e a nossa compreensão ela não é absoluta. Então, o antinomismo chama a atenção para isso. Agora, o que é que nós podemos criticar nessa ética? O que é que há de ruim nessa ética? Em primeiro lugar, nós podemos ver que existe uma resposta, né, ao heraclitismo, que dizia que quando nós entramos no rio, né, uma segunda vez já não é a mesma água. O próprio Heráclito, ele não acreditava, né, que todas as coisas eram relativas. Na verdade, o filósofo argumentava a favor da existência do logos, né, da palavra, da logia, por detrás de toda mudança, que por meio deste, todas as mudanças podiam ser medidas. Ele via isso como uma lei absoluta pela qual todos os homens deveriam viver. E, em segundo lugar, se a ideia de mudança for levada até as últimas consequências, como tentou Crátulo, então a mudança destruirá a mudança. Né? Então, isso não se sustenta. Além do mais, irmãos, tem outros aspectos aqui, mas a gente vai dar uma passada para... Pronto. Outras críticas mais gerais em relação ao antinomismo é que o antinomismo ele é autodestrutivo. Se você nega todos os valores morais, você se autodestrói. Se não há nada de absoluto mesmo, então você se destrói, né? Não há sentido nas coisas. O antinomismo ele é subjetivo, né? Ou subjetivismo, né? É complicado porque você vai tomar as decisões de acordo com aquilo que você pensa, que você sente, né? Então, a gente não teria como julgar as pessoas. Um juiz não teria como dar uma decisão sobre determinado ato ético. O antinomismo é individualista, ele é ineficaz,
é irracional. Então, essas são algumas críticas ao antinomismo. Os irmãos têm alguma questão a esse primeiro tipo de ética que gostariam de falar? Não há nenhuma questão? Resumo, Irmã Lúcia, tá cortando sua fala. Fala agora. Assim, pelo que eu entendi, no antinomismo, essa ética, ela é individualista e subjetivista. Ele age individual e como ele pensa, né? Isso, correto. E não tem lei para eles, não tem uma lei assim que diga, não pode matar. Isso serve para todo mundo. É de acordo com o que eles acham que é certo ou errado, entendeu? Então, isso não tem fundamento para um cristão, né, esse tipo de ética. Mas a gente tem que entender porque tem pessoas que agem dessa forma, né? Mas não é uma postura cristã. O segundo tipo de ética é o situacionismo, né? Com base nesse cidadão que vocês estão vendo aí, que é o Joseph Fletch. Ele vai desenvolver essa ética situacionista. Eu gostaria que alguém lesse essa parte aí, por favor. De modo contrário àquilo que a palavra situacionismo talvez pareça subentender, ela não é usada para representar uma ética completamente sem normas. Conforme um dos seus proponentes mais vigorosos, José Fletcher, o situacionismo está usado entre os eixos do os antinomistas têm leis para tudo e o situacionismo tem uma lei. Isso. Aí, né? O situacionismo reivindica a norma inquebrável. Argumenta a lei do amor. Então, esse é o ponto, né? O antinomista, ele vai dizer, não existe leis. Já o situacionista, ele vai dizer, existe, mas apenas uma lei. Uma única lei, que é a lei do amor. Então, todas as coisas, elas vão girar em torno do amor. Todas as posições éticas giram em torno do amor. Então, para eles vão defender esse ponto. Procurando um equilíbrio, Fletch afirma: o legalista acredita no amor ao dever. O situacionista, o dever do amor. O antinomista joga um bebê ético do amor juntamente com a água legalista do banho. O situacionista entra em toda a batalha ética munido de uma só arma moral, o amor. Somente o mandamento do amor é categoricamente bom. Toda outra decisão é hipotética. O situacionista tem uma só lei, o amor ágape. Muitas regras gerais, Sofia, que são mais ou menos fidedignas, e o kairos, ou o momento específico da decisão em que o próprio eu, responsável na situação, decide se a Sofia pode servir ao amor ali ou não. Vejamos alguns ensinamentos do situacionismo. Então, eles vão se basear nisso. Eu vou matar alguém, depende. Se aquilo ali for em prol do amor, então eu devo fazer isso. Então, aqui eles vão dizer, somente uma coisa é intrinsecamente boa, a saber, o amor. Nada mais. Apenas o amor é bom. O amor é uma atitude, não um atributo. Ele é algo que as pessoas concedem e somente as pessoas devem receber, porque somente as pessoas têm valor intrínseco. A imagem de Deus no homem
não é a razão, mas sim o amor. Então, a única coisa humana com valor intrínseco é o amor. Torna o homem semelhante a Deus. Então, na perspectiva dele, só o amor é bom. Só o amor e só o amor somente. A norma predominantemente da conduta cristã é o amor. O amor substitui a lei, o espírito substitui a letra. Seguimos a lei se a seguimos, por causa do amor. Para o situacionismo, Jesus resumiu a lei mosaica e o decálogo numa só palavra, o amor. João 13, 34 a 35. Agostinho disse, ama com atenção e então faze o que desejar. Um outro posicionamento situacionista é o amor e a justificação são o mesmo. O amor e a justiça são idênticos, pois o amor faz mais do que levar em conta a justiça. A justiça significa dar aos outros o que lhe pertence. E o amor é aquilo que lhes pertence. O apóstolo escreveu, a ninguém devais coisa alguma, senão o amor. Então, nessa perspectiva, justiça e amor é idêntico. Porque se justiça significa dar ao outro aquilo que é seu de direito, o situacionista vai dizer que a única coisa que é de direito da pessoa é o amor. Por isso que o amor e a justificação nessa perspectiva é idêntico. Além do mais, para eles, o amor deseja o bem ao próximo, quer gostemos dele, quer não. O amor é uma atitude, não um sentimento. Ao passo que em Eros, o desejo é a causa do amor, no ágape, o amor é a causa do desejo. Flet faz uma comparação dos 3 tipos de amor. O amor erótico e egoísta. Minha primeira e última consideração sou eu mesmo. O amor filial é mutualista. Darei eu o quanto eu receber. O amor ágape é altruísta. Darei sem exigir nada em troca. É esse tipo de amor que é a norma dominante na ética situacionista. Então, o amor ágape, né, de dar em troca ou de dar sem precisar nada em troca. Então, nessa perspectiva, é o amor que Flet defende. Além do mais, a decisão do amor são tomadas em função da situação e não em função da prescrição. Então, você toma determinada atitude de acordo com o momento. E não porque alguém disse que aquilo é certo, é errado, mas é o que o momento exige. Aqui tem alguns exemplos práticos, mas a gente não vai entrar por conta do tempo. Mas algumas vantagens da posição situacionista é uma posição normativa, né, que ela, pelo menos em relação à antinomia, tem pelo menos uma norma, que é a norma do amor. É um absolutismo, né, ela defende que a única regra absoluta é o amor. Atribui valor devido a diferentes circunstâncias, né? Ela avalia as circunstâncias de acordo com o valor daquela situação e enfatiza o amor em relação às pessoas. Porém, algumas críticas ao situacionismo. É uma norma só, é algo muito geral, ou seja, depender de uma única norma é insuficiente para sustentar um sistema ético. Então, isso se torna inviável. A situação não determina o significado do amor, né? Isso é uma crítica. Se a gente fosse esperar cada situação definir o amor, a gente teria uma indefinição do amor. A possibilidade de muitas normas universais. Uma norma universal diferente é possível, ou seja, uma norma universal além do amor é possível. Uma ética de muita norma é defensável. E Flet, na verdade, ele é um utilitarista. Então, essa é a ética situacionista ou situacionista. Os irmãos têm alguma questão? Não há nenhuma questão? Então, irmãos, o meu tempo aqui está acabando. Aí, para eu aproveitar o tempo antes de entrar nesse terceiro ponto,
eu gostaria de saber se os irmãos poderiam ter aula terça-feira, às 8 horas da noite. Por quê? Eu falei com o pastor Ney Wagner para ele ministrar aula para vocês. Aí eu gostaria de saber se vocês teriam disponibilidade terça-feira, às 8 horas. Para mim, sem problema. Para mim também, Ortinel, dá certo. Dá certo, Marivânia? Irmã Ausilene? Tá? Dá? Pronto, então fica Tá. combinado. Terça-feira, às 8 horas, certo? Quem vai estar ministrando a aula vai ser o pastor Ney Wagner, direto do Ceará, Fortaleza. Falei com ele. E essa é uma das vantagens de a gente utilizar as tecnologias. Então, Amém. eu vou divulgar lá no grupo, certo? Terça-feira, às 8 horas, se Deus permitir. Irmãos, o meu tempo aqui está acabando. Eu vou desconectar e vou lançar um novo link lá para os irmãos acessar. Porém, 3 minutinhos aí, os irmãos bebem uma aguinha, faz alguma necessidade aí, e eu vou lançar o link lá, tá certo? Vou abrir aqui. Bom, então a gente parou aqui, né, no terceiro tipo de ética, que é o absolutismo não conflitante ou não qualificado. Na verdade, existe, né, antes desse terceiro tipo de ética, que aí na apostila, se eu não me engano, só abordou 5 tipos, mas existe um terceiro que é o generalismo, né, que ele, como aí não abordou, né, a gente não vai tratar sobre o generalismo. Oi? Só tem as 5, né? Só tem as 5, mas o generalismo, o que é que diz aqui? Utilitaristas não são antinomistas, uma vez que eles acreditam no valor de leis éticas, como elementos que auxiliam o indivíduo a determinar que tipo de ação irá provavelmente proporcionar o maior bem para o maior número de pessoas. Por outro lado, os utilitaristas não são absolutistas, pois, de modo geral, eles negam a existência de leis morais universais obrigatórias que expressam valores intrínsecos. É verdade que alguns utilitaristas dizem que regras não devem ser quebradas, mas isso só acontece por causa do valor intrínseco que existe no bom resultado de se manter as regras. Então, os generalistas, eles são utilitaristas, eles tomam as decisões éticas de acordo com aquilo que é útil, daquilo que vai ter uma maior utilidade para a maior quantidade de pessoas. Então, essa é a perspectiva generalista. Colocando aqui, deixa eu ver se tem alguns pontos principais do generalista. Tem alguns teóricos. Não, mas em linhas gerais é isso. Ele vai agir de acordo com a utilidade. Então vamos para agora o absolutismo não qualificado. Então a gente tem aqui as principais teses do absolutismo não qualificado e os principais autores do absolutismo não qualificado. Então a gente tem como principais autores Agostinho, Immanuel Kant, filósofo alemão, John Murray, teólogo. E eles trabalham muito com a questão da providência de Deus. A premissa básica do absolutismo não qualificado é: todos os conflitos morais são aparentes, eles não são reais. Então, a partir de agora, todos esses 3 tipos de éticas, eles são posicionamentos cristãos. A gente vai ter cristãos que adotam um ou outro, ou ambos. Então, todos os conflitos morais são aparentes, ou seja, ele vai dizer aqui que não há um conflito real. Ele é apenas, digamos, superficial. Não há leis morais que conflitam, que entram em choque.
O pecado é sempre evitado, né? Eles vão dizer que, nessa perspectiva, o pecado ele vai ser evitado, né? Deus vai providenciar uma saída para a pessoa não pecar, né? Nessa concepção. Há princípios morais que não admitem exceções, e estes nunca entram em conflito uns com os outros. Então, existem verdades absolutas ou princípios morais que, como não tem exceção, ele não vai entrar em conflito, ele não vai entrar em choque. Diante da pergunta clássica sobre dever mentir ou não para salvar uma vida, o absolutismo não qualificado responde com um enfático não. Então, para eles, não se deve mentir em hipótese alguma para que uma vida venha a ser salva, porque não existe esse conflito entre vida e mentira. Não existe esse conflito, né? Então, mentir é sempre errado, né? Não tem essa ideia, né, desse conflito de forma nenhuma. Diante da pergunta clássica sobre, assim, para Agostinho, a importância dessa questão pode ser medida pelo fato de ele ter dedicado 2 de suas obras a esse tema. Então, Agostinho ele trabalhou muito, né, sobre essa questão, né, do absolutismo não conflitante e falou muito sobre essa ideia da mentira e como o cristão lida com a mentira. Provavelmente, a posição mais comum entre os absolutistas é sustentar ou dar a entender que há muitas normas absolutas que nunca entram em conflito, como a gente já viu. Cada uma abrange sua própria área de experiência humana e nunca entra em conflito real com outra norma absoluta. Entre os absolutistas, não há unanimidade quanto ao número de normas universais, mas todos concordam que há uma pluralidade de normas. O problema, naturalmente, é como estas normas universais se relacionam entre si, enormemente quando há um conflito aparente entre elas. Tem havido muitas posições absolutistas, especialmente dentro dos círculos religiosos. A corrente mais notável são os escritos de Platão. As formas universais. Na famosa analogia da caverna, Platão argumenta que o estado presente dos homens é como o de prisioneiros, vivendo desde o seu nascimento numa caverna subterrânea, olhando a parede do fundo e acorrentados de modo que as suas cabeças não podem mover-se. Tudo quanto podem perceber são as sombras dos objetos sensíveis, projetadas sobre a parede por uma fogueira atrás deles. Se um dos prisioneiros fosse solto, seus olhos seriam ofuscados pelo brilho inesperado da luz. Seria necessário para ele habituar-se primeiramente à luz da fogueira e depois fora da caverna à luz refletida, e depois à luz da lua e das estrelas para finalmente olhar para o próprio sol, a fonte de toda luz. Somente à luz do sol ele entenderia todas as coisas na sua perspectiva real. Então, ali é o mito da caverna, né, que é um mito bem utilizado, né, na filosofia, né, e vai mostrar isso, né, que as pessoas que estavam naquela caverna só sabiam que é verdadeiro através das sombras. Elas só saberiam de fato que é verdadeiro quando elas saíssem da caverna e pudessem contemplar através da luz. Virtudes absolutas. Boa parte do impacto do ensino de Platão visa combater o relativismo de certos sofistas dos seus dias. Estabeleceu a natureza absoluta da virtude contra o relativismo, que dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Então aqui a gente observa, né, que houve um embate, né, com uma ideia que dizia que o homem era a medida de todas as coisas. Na perspectiva absoluta, não existe isso, né? Porque existem absolutos morais. O homem não é a regra máxima. As formas básicas de virtude argumentada por Platão são a coragem. Ser corajoso significa o poder em todas as circunstâncias
uma convicção acerca do tipo de coisa que é correto temer, a convicção implantada pela educação que o legislador estabeleceu. Temperança. Ser temperante significa um tipo de ordem, um controle de certos prazeres e apetites. Um homem é temperado quando sua razão governa seu espírito e seus apetites. Sabedoria. Ser sábio significa fazer considerações não visando qualquer interesse particular, mas sim visando a melhor direção possível do Estado como um todo, em todos os seus relacionamentos externos e internos. E a justiça. É o princípio de que cada pessoa deve realizar a única função na comunidade para a qual sua natureza é melhor adaptada. Justiça é a qualidade que torna possível as três virtudes citadas acima. Então, coragem, temperança e sabedoria, bem como justiça, são virtudes absolutas, defendidas por Platão. O problema, entretanto, é o que se fazer quando há conflitos entre elas. Por exemplo, quando há conflito entre a coragem e a temperança. Entre a temperança e a sabedoria e a justiça, ou a justiça e a temperança. Então, como lidar com esses conflitos? Os absolutistas insistem em afirmar que não há conflitos. O que acontece é um aparente conflito, por não termos o conhecimento completo. Cada norma abrange sua própria área da experiência humana e nunca entra em real conflito, como a gente já viu. Por exemplo, a mentira tem a ver com a verdade, o furto com a propriedade, o adultério com o casamento, e assim por diante. Estes são relacionamentos distintamente diferentes que os seres humanos têm uns com os outros. Então, por que nessa perspectiva mentir é sempre errado? Porque você não coloca a mentira em oposição à vida. Porque o que é oposto à mentira é a verdade e não a vida. A vida é oposto à morte. Então, quando alguém pergunta, é certo mentir para salvar uma vida? O absolutista não conflitante ele vai dizer, é errado. Porque mentira está em oposição à verdade e não à vida. Então, por isso que eles defendem que não há conflito entre absolutos. Quais são os aspectos positivos do absolutismo? Então, o primeiro desses aspectos é o absolutismo não qualificado baseia-se na natureza imutável de Deus. Então, para eles, Deus ele não muda, conforme está lá em Malaquias 4:6. Deus é imutável. Então, se Deus é imutável, as regras, as verdades, as leis morais, elas são absolutas, elas são imutáveis. Uma terceira aspecto positivo, né, do absolutismo não qualificado é que eles enfatizam as regras sobre o resultado. Então, para eles, não é o resultado que diz que aquilo é bom, mas é porque aquilo é bom que vai gerar um resultado. Né? Então, não sei se os irmãos estão compreendendo. Então, na perspectiva absolutista não qualificada, é a regra que dita o resultado. Né? A regra que dita o resultado. Por exemplo, não matar tem como resultado vida. Não roubar tem como resultado a permanência da propriedade individual, o respeito à propriedade individual. O absolutismo não qualificado demonstra confiança na providência de Deus. Então, para eles, diante de uma situação em que tem um aparente conflito, Deus vai tirar a pessoa daquela situação. Como eu já falei, há sempre uma forma de evitar o pecado. Então, para eles, quando se tem um conflito ético, existe alguma maneira, alguma forma de vencer esse conflito. Quais são, então, os aspectos negativos dessa posição?
Em primeiro lugar, algumas premissas falsas ou discutíveis, né? Existem alguns pontos que é possível ser discutido. Os pecados da alma são maiores? Então, a premissa platônica sustentada por Agostinho não tem sentido aceita universalmente. Então, não existe essa ideia de que os pecados da alma são maior do que o pecado do corpo. A Bíblia fala de uma unidade. Se o corpo peca, o espírito sofre. Se o espírito peca, o corpo sofre. Não existe essa distinção. Pode a mentira, para salvar vidas, ser separada da misericórdia? Agostinho acredita que Deus abençoa a misericórdia, mas não a mentira. Entretanto, foi através de uma mentira que a misericórdia de Raabe se manifestou e os espiões foram salvos. A mesma coisa acontece com a mentira das parteiras hebreias. Não houve nenhuma separação real entre a mentira e o ato de misericórdia. E uma mera distinção formal não será suficiente para explicar o que aconteceu, pois, de fato, havia somente um ato, que incluía a mentira, a ser considerado, e este ato foi louvado por Deus. Então, aqui, a gente observa que há um equívoco, né, dessa visão, porque não separa a misericórdia da mentira. Caso contrário, Deus não teria tido misericórdia de Raabe. Os atos são intrinsecamente bons, né? Então, Agostinho argumentava que alguns atos são intrinsecamente bons, e isso independe das intenções ou das motivações do indivíduo. Se isso for verdade, os atos de roubar e mentir serão sempre errados. Entretanto, há várias objeções a esta opinião. Primeiro, se alguns atos são intrinsecamente bons ou maus, o ato de matar cometido por um animal ou por um louco deverá ser considerado moralmente errado. Então, depende em alguns aspectos da situação ou do contexto. Uma mentira pode ser definida como algo não intencional? De forma nenhuma. A mentira destrói toda a certeza? Nem sempre. Há uma escolha entre permissão e comissão? Mentir condena uma pessoa ao inferno? Deus irá sempre nos salvar de dilemas morais? Sonegar parte da verdade, como fez Abraão, é mentir? Então, esses são alguns pontos que a pessoa pode levar em consideração no que diz respeito ao absolutismo não qualificado. A gente pega mais aqui. Pronto. Os irmãos têm alguma questão em relação ao absolutismo não qualificado? Alguma questão? Então não há. Então, um outro tipo de ética é o absolutismo ideal ou conflitante. O que é que esse absolutismo defende, né? O pressuposto central da posição ética do absolutismo conflitante é que nós vivemos em um mundo caído, e nesse tipo de mundo ocorrem conflitos morais reais. Entretanto, a premissa que acompanha esse pressuposto é que, quando há conflito entre dois deveres, o homem torna-se responsável por ambos. A lei de Deus não pode nunca ser quebrada sem que haja culpa. Nesses casos, portanto, o indivíduo deve optar pelo mal menor, confessar seu pecado e pedir perdão a Deus. Então, nessa perspectiva, o que é que vai dizer? Vai existir um conflito, né, entre as regras. E se o homem infligir uma regra, a responsabilidade é dele. E ele deve se arrepender perante Deus. Estes defendem que há muitas normas universais conflitantes e não estão dispostos a admitir que seja certo, em qualquer ocasião, desobedecer qualquer norma absolutista. É difícil achar exemplos nítidos dessa posição. Aparentemente,
a posição é mais frequentemente falada e subentendida do que escrita claramente. Mesmo assim, vejamos algumas implicações e consequências dessa posição na ética cristã. Alguém pode ler essa parte, por favor? Não, eu sei. Normas absolutas não entram em conflito. A vida é tão complexa que inevitavelmente coincidem entre as normas inerentes à própria natureza das coisas. Nos termos teístas, não se trata do legislador moral pelo conflito que realmente surge entre as leis morais que ele projetou para não conflitar. Isso. Então, nessa perspectiva, o conflito não está na lei que Deus criou ou em Deus, mas no homem, que não sabe optar, né, pela decisão ética correta. Alguém pode ler essa parte? O conflito surge por causa do pecado. O homem é pecador e vive entre homens pecaminosos. Semelhante mundo é intenção moral e não é ideal. No mundo depravado, os homens acham-se em dilemas que nem são culpa da lei nem do legislador moral. Na queda de Adão, todos nós pecamos. Romanos 5,12. E em Salmos também. Por exemplo, nenhum homem seria forçado a mal menor de matar o semelhante na guerra se não houvesse agressores pecaminosos e injustos no mundo. Isso, né? Então aqui ele vai dizer que o conflito da regra moral surge por conta do pecado humano. Então o pecado humano é que faz com que isso aconteça. Aqui é o exemplo aqui da guerra, né? Então vamos supor, matar é errado, mas existem pessoas que matam. Então como você vai impedir essa matança? Infelizmente matando, né? Que aí é onde acontece a guerra. Então esse conflito ele acontece por conta do pecado humano. Alguém pode ler essa parte? Dever não pretende poder. Esta nação resume a condição do pecador, não regenerado, ou seja, sua incapacidade de cumprir plenamente e satisfatoriamente as exigências da lei. Isso, né? Então o homem, ele não tem como cumprir de forma plena o que a lei exige. Ele não tem como cumprir de forma completa a lei. Fazer o menor dos males é desculpáveis. Ou seja, se você tem duas escolhas e as duas escolhas são ruins, você tem que ver qual é a escolha menos ruim, né? O menos mal, e fazer aquela escolha. Posto que tidas as alternativas, todas as alternativas são más, o melhor que se pode esperar é fazer o menor dos males disponíveis. A mentira que Raabe contou para salvar os filhos de Israel. Os cristãos ficam turbados pelo fato de que Deus justificou Raabe, a meretriz, embora ela contasse uma mentira. Contudo, Deus vê o coração e viu que ela contaria a verdade se tivesse moralmente livre para assim fazer. Confissão da culpa. O mal, no entanto, não é perdoado automaticamente. Deve ser confessado. A pessoa deve aborrecer o próprio mal, o erro que cometeu. Deve realmente desejar o perdão. Deve haver uma disposição para ver a Deus, reconhecendo que não pode ajudar a si mesmo e que depende totalmente da graça de Deus. Então, nessa perspectiva, você deve reconhecer o mal, reconhecer o pecado e pedir perdão a Deus, né? Que Deus tenha misericórdia do seu erro. Então aqui, resumindo um pouco, né, o que pensa o absolutismo conflitante, a gente observa que eles valorizam os absolutos morais. Então para eles há verdades absolutas,
Eles possuem um realismo moral, né? Eles têm a ideia de que pode existir conflitos morais. Ele vê os conflitos morais arraigados na queda, né? Isso é importante. Eles entendem que isso acontece porque o homem é pecador, né? Porque o homem é falho, porque o homem caiu. Eles entendem que há uma solução sem exceções, né? Para esses conflitos. Não há exceções, dissensões, nem imunidade divina. Leis morais absolutas são absolutas e ponto final. A responsabilidade é do homem. Agora, algumas críticas ao absolutismo ideal ou conflitante. Em primeiro lugar, um dever moral de pecar é moralmente absurdo. Então, o que tu quer dizer aqui? Que se você diz, pode pecar, então isso é contrário à própria Bíblia, que diz que não é possível pecar. Então, de acordo com o absolutismo conflitante, quando enfrentamos conflitos morais reais, nós temos o dever moral de fazer o menor entre dois males, isto é, o indivíduo está moralmente obrigado a praticar o mal. Mas como pode existir uma obrigação moral para se fazer o que é imoral? Isso parece ser uma reivindicação absurda, né? Então, como é que existe algo que favorece o erro, né? Então, isso não é possível. A inevitabilidade não é moralmente culpável, né? Ou seja, o fato de eu não ter como evitar aquilo não me torna culpado. Por exemplo, digamos que eu venho dirigindo um carro, né? E de repente falta freio ou acontece alguma coisa que não foi gerado por mim, né? Então, qual é a culpa real que eu vou ter nisso? Né? Uma vez que não foi minha intenção ou que eu não gerei essa situação. Né? Que mais? Pronto, então esse é o absolutismo conflitante ou ideal. O próximo é o hierarquismo ou absolutismo graduado. Alguém pode ler essa parte, por favor? O hierarquismo é assim chamado, sustenta um arranjo as normas ele representa. Subir-se uma pirâmide de valores e por vezes quando pessoas da sua obrigação de outra forma inevitável. A norma inferior a obrigação presencial como superior. No hierarquismo, a pessoa não é culpada porque é uma norma inferior. Tendo superar uma norma superior. Quando as normas que representam valores diferentes qual foi secamente mais Isso, né? Então, na perspectiva do hierarquismo ou absolutismo graduado, vai exigir normas superiores e normas inferiores, ou seja, regras que são, digamos assim, mais relevantes do que outras, né? Então, esse é um ponto do hierarquismo. As pessoas são mais valiosas que as coisas. Então, aqui é um ponto importante. Por exemplo, vamos supor, deixa eu ver aqui um exemplo que... Pronto. Digamos, uma pessoa tá caindo do primeiro andar. Uma pessoa
e uma barra de ouro, né? Qual a gente tem que salvar? A pessoa. Pessoa, né? Então, nessa perspectiva, as pessoas, elas têm mais valor do que as coisas, né? Então, as pessoas devem ser amadas e as coisas devem ser usadas. Nas palavras de Kant, as pessoas devem ser tratadas como fins, mas nunca como meios. Martin Buber, ou Buber, deve-se manter um relacionamento eu-tu com as pessoas e um relacionamento eu-isso com as coisas. Pessoa infinita é mais valiosa que pessoa finita. O que quer dizer isso? Deus é mais valioso do que os homens. Dentro de uma perspectiva teísta, deve ser sustentado que a fonte infinita de todas as pessoas finitas tem mais valor do que elas. Na realidade, a pessoa infinita seria tudo que há de mais valioso. Seria, pois, uma lógica estranha sustentar que a fonte de todo valor não é valiosa em si mesma. Pelo contrário, Deus é de valor infinito. Ele não somente é a base de todo bem, como também a essência do próprio bem. Isso aí em linhas gerais, né, do hierarquismo, mas eu vou aqui apresentar outros pontos que são elementos essenciais do absolutismo graduado. A gente tem as leis morais maiores e menores, ou seja, nessa perspectiva, como eu falei, existem leis que são superiores e inferiores. Nem todas as leis morais possuem o mesmo peso. Jesus falou acerca dos assuntos mais pesados na lei, Mateus 23, versículo 23, como também do menor, Mateus 5, 19, e do maior mandamento, Mateus 22, 36. Ele disse a Pilatos que Judas havia incorrido em um pecado maior, João 19, 11. Apesar de a vasta maioria dos evangélicos não se agradar da ideia de uma hierarquia de pecados e virtudes, a Bíblia fala da maior virtude e até mesmo do maior ato de uma dada virtude, João 15 e 13. Então, eles defendem, né, que há essa relação. Ele vai dizer que existem conflitos morais inevitáveis, né, mas existem conflitos que não tem como a gente evitar de forma nenhuma. Nenhuma culpa é imputada por aquilo que é inevitável, né? Como eu já falei, se não tem como evitar, não tem como evitar. Né? Não há o que fazer. O absolutismo graduado é verdadeiro. É chato esse assunto. É uma elaboração do absolutismo graduado. Falar sobre meus caráteres de... Alguém falou? Alguém quer falar alguma coisa? Então, o amor a Deus está acima do amor para com o ser humano. A obediência a Deus está acima da obediência ao governo. A misericórdia está acima da veracidade. Então, aqui eles mostram que há assuntos que são superiores e assuntos que são inferiores. Então, por exemplo, quando eu coloco o amor e coloco o ser humano e coloco Deus, então, nessa perspectiva, eu devo amar Deus mais do que os seres humanos. Então, Deus é digamos assim, um ser supremo, o ser humano não. Então eu amo em primeiro lugar a Deus, depois o ser humano. Em relação a Deus e o governo, então eu obedeço primeiro a Deus, depois o governo. A misericórdia, ela está acima da verdade. E existem algumas críticas, né, ao absolutismo. De que maneira o absolutismo ele difere do situacionismo? Né? O absolutismo graduado difere do situacionismo, que a gente já viu. O absolutismo graduado e o situacionismo concordam na prática? O absolutismo graduado é uma forma de subjetivismo? Em que sentido o absolutismo graduado é um absolutismo, uma vez que há regras maiores e regras menores? Há uma hierarquia em Deus? Jesus enfrentou conflitos morais reais? Então, isso tudo são questões que a gente levanta em relação ao absolutismo graduado. Ele também tem alguns valores.
Então, irmãos, isso aqui é o resumo do que nós podemos ver nessa noite. Então, a gente viu esses 5 tipos de ética, né, de acordo com a revistinha, e eu falei de um sexto, que é o generalismo. Então, aqui está o resumo de tudo que a gente viu hoje. O antinomismo: não há norma. O indivíduo religioso acima do universal ético. Se foi Deus quem falou, você não pode ser considerado culpado. Situacionismo: há uma norma universal. O amor está acima de qualquer lei. Se foi em nome do amor, você é inocente. Absolutismo não conflitante: há muitas normas universais não conflitantes. O conflito é aparente. Falta-nos o conhecimento pleno, o recurso da dúvida. Absolutismo ideal: mais falada que escrita. Há muitas normas universais conflitantes. Quando houver conflito, pratique o menor dos males. Hierarquismo: há normas universais hierarquicamente ordenadas. O conflito existe. Pratique o bem maior. Então, esse é o resumo, irmãos, de tudo que a gente viu. Aqui tem uma frase: leia as Escrituras não somente como história, mas também como uma carta de amor enviada por Deus para você. Então, irmãos, esse assunto exige um pouquinho da gente, né? Mas nos ajuda a pensar as questões éticas atuais. A gente vai ver questões mais práticas nas próximas aulas, como a questão do aborto, questão do divórcio, questão do sexo, questão da santidade, do amor próprio, da guerra, né? São tudo questões éticas. Os irmãos têm alguma dúvida, algum questionamento em relação ao que a gente viu essa noite? Podem ficar à vontade. Tem alguma questão? Deu para os irmãos entender mais ou menos esses tipos de ética? Tá, sim, irmão. A gente vai, conforme não vai explicando, a gente vai lendo, aí vai entendendo a questão da ética, né? A gente Entendeu entende também, tudo. a gente sabe o que é. Resumindo, né? O que é certo, o que é errado, né? É bem interessante. É uma aula que a gente, assim, primeiro tive, né? Às vezes tem uma certa dificuldade para a gente ir entendendo. Eu li 2 vezes, mas a gente pega algo, né? E muito interessante. Pronto. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para falar. Irmão Charlinho ia falar alguma coisa? Não, eu só tava perreando, né, Edvane? Ah. Os irmãos têm mais alguma coisa que gostariam de falar sobre? Então, irmãos, assim, se não há, deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Os irmãos querem, né, que a gente fale sobre alguma questão ética específica, que pode ter alguma questão ética que não esteja contemplada na apostila, os irmãos podem ter o desejo de que a gente fale, aí eu posso acrescentar. É ruim aqui na sexta, né, irmão? Não ficou muito. Não sei se não tá na apostila. Eu não entendi, irmã Lúcia. Eu não estou aqui na não. Eu vou pedir para depois a irmã mandar um áudio lá no WhatsApp, porque está cortando a fala de vocês, eu não estou conseguindo compreender, tá certo? Aí depois você manda lá um áudio no grupo. Então, assim, irmão, se tiver alguma questão ética que os irmãos queiram que a gente aborde, os irmãos podem dizer que a gente prepara uma aula, tá certo? Se não tiver aí ou a gente acrescenta na aula, se não tiver contemplado aí nas próximas aulas. Então, a próxima aula, terça-feira, às 8 horas, com o pastor Ney Wagner, a gente vai ver o 3º capítulo aí, se Deus permitir. Eu creio que ele vai abordar isso. Então, irmãos, o tempo está acabando,
Nós agradecemos mais uma vez, né, por essa aula, espero que tenha ajudado. Eu gostaria de pedir a irmã Osilene para encerrar orando. Amém, irmão. Senhor Pode orar. Jesus. Senhor Jesus, amado Deus, soberano Pai, santificado seja o teu nome. Que o Senhor seja honrado, meu Deus, em toda a terra, em todo o universo. Deus, amado Deus, eu peço que o Senhor, meu Deus, em nome